Então, sempre nós devemos semear a boa semente. Louvado seja Deus. E é nessa perspectiva que eu quero refletir nessa noite com os irmãos, na semeadura. Louvado seja Deus. Amém? Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, louvado seja Deus, último capítulo dessa epístola aos Gálatas, um texto muito conhecido, pois não tem como nós meditarmos na palavra e dizer que não é conhecido da igreja, pois a Bíblia é o livro de fé, é a bússola do cristão. Nós sempre estamos buscando conhecimento na leitura, uma intimidade mais próxima com Deus. Louvado seja Deus. Epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7 a seguir. Quero ser bem breve nessa noite, mas que Deus falou no meu coração nessa perspectiva. Diz assim a palavra de Deus, no capítulo 6 de Gálatas, no versículo 7 a seguir: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Louvado seja Deus. Diga assim: graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo inicia esse capítulo 6 de uma forma muito generosa, louvado seja Deus, instruindo a igreja da Gálatas, da galáxia, instruindo os irmãos a usar como generosidade para com o próximo. Louvado seja Deus. E ele inicia esse versículo 7 dizendo: não errei, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isto também ceifará. A lei da semeadura, irmão, ou a lei do retorno, eu considero como um princípio da vida cristã. É um dos princípios que nós temos que ter mais atenção como ser humano, como servo de Deus, como pai, como mãe, como esposo, no contexto geral, generalizando toda a humanidade. Se há algo que nós temos cuidado na nossa vida,
e tratarmos com sabedoria, chama-se a semeadura. Paulo ele usa essa figura ilustrativa da semente, da semeadura. Eu me recordo quando, muito pequeno, a gente ajudava as pessoas a plantar. E todo mundo que vai plantar, ela não planta qualquer semente. Quem é agricultor sabe disso. Ela procura separar os grãos para plantar o melhor grão, para que ele possa germinar, né? Porque quem faz esse processo é Deus. Poucas pessoas da agricultura que plantam, ela tem um conhecimento técnico mais profundo. Poucas têm esse conhecimento técnico de como é a germinação de uma semente. E eu também não tenho esse conhecimento. Mas quem planta sabe que quem faz tudo é Deus. Louvado seja Deus. E toda a plantação, toda a semeadura, tudo está sob os olhos de Deus. Ele vê tudo o que nós façamos. Louvado seja Deus. Por isso que Paulo diz que nós temos que fazer o bem enquanto nós pudermos. Louvado seja Deus. Porque, irmão, quando nós semeamos o bem, não há sombra de dúvida que no momento oportuno de Deus nós escolhemos o bem. Isso aí não haja dúvida. Mas nunca devemos plantarmos a semente do mal, pois também, como a semente plantada boa, ela germina, a semente mal também ela produz, louvado seja Deus. Então, como eu iniciei dizendo que essa lei da semeadura, para mim é o princípio do crescimento de qualquer ser humano, cristãos na fé e em qualquer segmento da nossa vida, louvado seja Deus. Tudo que nós, como ser humano, façamos, temos que refletir, porque a Bíblia diz que aquilo que eu não quero para mim, eu não devo querer para o próximo, louvado seja Deus. Então é nessa perspectiva que a lei da semeadura traz para nós refletirmos. Sempre que nós vamos fazer com gratidão, louvado seja Deus. Porque aqui diz que Deus não se deixa escarnecer. Porque o que semeia na carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. Olha como é importante, irmão, discernir os dois tipos de semente que Paulo destacou aqui aos Gálatas. Ele destacou as obras da carne e as obras do Espírito como frutificação, louvado seja Deus. Porque todo aquele que procura viver plantando na carne só colhe corrupção. Não há outra dúvida. E nós queremos que as pessoas se dêem mal em algo e também virem coisas boas para nós. Então, nós devemos sempre estarmos atentos, como igreja, como pai, como mãe, como homem, como mulher. Estarmos atentos
em querer sempre o bem do nosso próximo, pois as coisas nos favorecem, louvado seja Deus, quando nós agimos dessa forma que Paulo inicia esse capítulo. Paulo inicia esse capítulo de uma forma tão generosa, irmão, que ele fala assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma coisa, em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhais com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não seja também tentado. Ele dá esse ensinamento como o princípio da semeadura, que quando nós vemos alguém necessitado de algo, nós sempre buscar condições em Deus, a gente está ajudando. Porque às vezes quando nós pensamos em semente, em semear, nós achamos que é só dinheiro, finança. Mas a lei da semeadura, ela abrange toda a parte social do ser humano, louvado seja Deus. Desde ao seu lar, a sua família, a comunidade que nós fazemos parte, que é a igreja, que Paulo nos orienta. Aqui no versículo 9, e não nos cansamos de fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Louvado seja Deus. A semente, irmão, que nós plantamos, em alguns momentos, ela germina rápido, instantâneo. Mas em alguns momentos ela demora para demonstrar o seu fruto, seja ele bom ou seja ele ruim. Mas um dia ela germina, ela nasce. Não há sombra de dúvida. Por isso que Paulo diz: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Louvado seja Deus. E sabe o que quer dizer isso? Que a prioridade nossa é da igreja. Louvado seja Deus. O doméstico da fé é os que estão na mesma fé, nós aqui como corpo de Cristo. Nós temos que priorizar nós. Primeiro, faça o bem, principalmente aos domésticos da fé, que somos nós. Nós estamos no mesmo comum, na mesma fé. Nós somos os domésticos de casa, louvado seja Deus. Primeiro de casa. Então Paulo, ele dá esse ensinamento extraordinário, e ele trata esse mesmo assunto também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Ele trata esse mesmo assunto de semeadura. Jesus, uma certa vez, orientando os seus discípulos, ele também tratou desse assunto de não julgar ao próximo. Abra aí em Lucas capítulo 6, versículo 37 e 38. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 6, capítulo 36, versículo 36, adiante. Diz assim: sede, pois, misericordioso,
como também vossos pais é misericordiosos. Não julguei e não serei julgado. Não condeneis e não sereis condenados. Saltai e saltará-vos-ão. Dai-se-vos-ão dado com medida, recalcada, sacudida, transbordada, vos darão. Porque a mesma medida com que medimos, também mediremos de novo. Louvado seja Deus. Como é interessante esse ensinamento que Jesus também deixou para nós, porque aqui nós podemos aplicar para toda a área da nossa vida, na finança, no nosso dia a dia, pois tem gente que é campeão, posso dizer assim, em ver os defeitos dos outros, mas nunca enxerga o nosso. Então, a lei que Jesus ensina aqui como semeadura, é nós estarmos sempre atentos a olhar primeiro para o meu zelo e deixar que Cristo, Deus, cuide do próximo. Porque quando nós queremos o bem para ele, para aquela pessoa, o bem também vem para nós. É uma medida recalcada e calculada. Então, quanto mais bem eu quero o próximo, mais bem vem para mim, louvado seja Deus. Então esse é um versículo que nós podemos aplicar ele em várias perspectivas. Mas nessa noite, Deus falou no meu coração nessa perspectiva da semeadura. De nós nunca olhar para o próximo como ele falha, assim como eu sempre me corrigindo para fazer o certo, para que Deus possa, na minha semeadura, como eu desejar mais coisas boas, ajudando o próximo em todo sentido, as coisas me favorecem. Aqui é o segredo, irmão, do crescimento espiritual, profissional, em todos os segmentos. É esse segredo. É você nunca olhar para o seu próximo e se negar em ajudá-lo, seja em qual for a circunstância. Porque a Bíblia narra a história, lá em Gênesis, de José, todos conhecem. Seus irmãos não davam a mínima para ele, por ele ser um filho mais novo. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. É tanto que ele se tornou, no final, governador do Egito. Enquanto seus irmãos achavam que ele não era nada, ele foi quem o abençoou. No final das suas vidas, ele abençoou o pai, abençoou toda a família. Ele não agiu com maldade, sim com generosidade. É um exemplo para nós seguirmos. Quando alguém, porventura, vier fazer o mal a nós façamos ao contrário da semente. Aquela semente que plantou o mal para atingir a nossa vida, nós façamos o bem, porque nós fazendo assim, a Bíblia diz que nós amontoaremos brasa viva sobre a nossa vida espiritual. Quando nós perdoamos as falhas dos outros, Deus nos perdoa automaticamente. Agora, quando nós endurecemos o coração, automaticamente não é liberado também o nosso perdão. Essa é a lei da semeadura. O princípio da vida espiritual é essa. Nós sempre olhamos para o próximo como se fosse eu. Nas suas falhas, nos seus erros, eu vou olhar, me espelhar
como Cristo vê a minha vida, nós também possamos ver a do próximo. Porque o olhar de Deus é o olhar de misericórdia, o olhar de correção, mas sim de misericórdia. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele age com justiça. Não pense que nós vamos plantar milho e colher abacate. Não tem nem lógica. Então, a lei da semeadura é isso. Essa é a instrução que Cristo deu aqui ao discípulo. Em outro texto, lá em Mateus, no capítulo 7, Jesus faz essa mesma perspectiva. Só que ele trata de outro assunto, como alguém que estava com algueiro no seu olho e só reparava com o algueiro do olho do outro irmão e não olhava para o dele. Jesus tratou esse mesmo assunto também lá em Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus. E Paulo, ele, instruído pelo Espírito Santo, traz esse ensinamento, fazendo essa ilustração aos Gálatas, que como a palavra de Deus ela é atual, essa palavra foi escrita há mais de 2000 anos atrás, mas ela serve para hoje, para nós, louvado seja Deus, pois é a palavra para a igreja, o povo de Deus, serve como bússola, como regra de fé para todos aqueles que crêem e buscam viver em Deus, louvado seja Deus. Então Paulo ele diz que nós temos que procurarmos semear no Espírito, pois ceifaremos a vida eterna, louvado seja Deus. É maravilhoso compreender o propósito de Deus dessa forma, louvado seja Deus. Tudo se torna leve. Eu não sei se os irmãos já passou por um momento de estar endurecido o coração com alguém. Quando você se depara com ele, você sente um peso, um negócio estranho. E quando você libera o perdão, parece que você tirou o peso do seu corpo. Isso é semear no Espírito para colher a vida eterna. Pois é necessário que nós libere esse perdão ao nosso próximo, seja qual for a pessoa. E geralmente acontece, por exemplo, um irmão endureceu o coração para o outro, que nem foi os irmãos de José, até a ponto de ser vendeu ele para o mercador e mentiu para o seu pai, disse que com as feras comeu. Isso acontece, mas que tem ensinamento para nós. José semeou bem, colheu bem, se tornou governador do Egito, louvado seja Deus. E assim é nós. Quanto mais vai fazer o bem para o próximo, em todos os quesitos, você está no seu trabalho, você é uma pessoa mais capacitada, e tem pessoas que estão começando, ou mesmo que não estejam começando, não tem o mesmo desenvolvimento que você tem, procura ajudar, que no momento oportuno Deus me abençoa, louvado seja Deus. Isso é semear o bem, isso é semear no Espírito para colher vida eterna, louvado seja Deus. Isso é maravilhoso, essa lei da semeadura que Paulo trata. E eu fico maravilhado, pois é um princípio para todo ser humano viver. Pois há pessoas que vivem esse princípio de forma errada, mas que é bem sucedida. Pessoas que ajudam as outras. Eu
Passei por uma experiência dessa, quando eu fui pegar minha sogra em Fortaleza, mas minha esposa, depois aqui que a gente chama Triângulo de Limoeiro, na Cidade Alta, na curva depois do Rio Banaburu, tinha pode dizer ali, é uma cratera, não é um buraco, não, é uma cratera. De noite vinha um motoqueiro, uma carreta, e eu não vi esse buraco. Eu não ia muito ligeiro não, 60 quilômetros. Pois era numa curva, e alguns carros na minha frente. Eu caí dentro desse buraco. Na mesma hora o pneu, a roda amassou e o pneu esvaziou. Eu acho que não deu tempo de eu encostar não. Tinha um cabo com acho que é borracheiro. O mecânico borracheiro já estava num carro encostado, com o macaco, antes de eu tirar o meu, já tinha quase botado o dedo. Tirou minha roda, botou, não, Deus abençoe a sua viagem. Então, quando nós semeamos bem, nós plantamos, nós colhemos, louvado seja Deus. Aquele cara, naquele dia, ele fez isso por mim. Mas creio que muitas pessoas já abençoam ele. Ele não quis nada naquele momento, pois eu acho que ele já vinha do seu trabalho. Ele disse, irmão, nesse instante eu auxiliei uma família ali também, tirando essa mesma situação sua aqui. Então, o homem daquele que semeou bem, Deus não pode ser injusto para não ver aquilo que ele fez, para ajudar a pessoa praticamente sem nenhuma casa. A gente não andava sem luz, só com a lanterna de celular, e ele já veio foi com a lanterna toda preparada, mas como que Deus prepara como providência para você naquela hora. Pois nós servimos um Deus de providência. E ele veio aqui que nós semeamos, louvado seja Deus. Então que nós possamos escolher a boa semente para plantar na nossa construção que é chamado vida. Pois esse livro que todo dia tem uma página, que nós possamos escrever essas 365 páginas do ano 2022 de semeadura do bem, louvado seja Deus, para nós ceifarmos a vida eterna, louvado seja Deus. Que nós possamos sempre estarmos com o coração liberado, ter liberalidade para construir o bem, louvado seja Deus. Pois todos às vezes têm um conhecimento, mas não temos às vezes a sabedoria suficiente para fazer a coisa certa. Pois temos como exemplo pessoas que fumam. Ela tem um conhecimento que o cigarro ele é prejudicial à saúde, mas ela não tem a sabedoria de dizer, vou jogar fora esse cigarro e nunca mais compro outro. Então, conhecimento é diferente de sabedoria. Eu posso ter um conhecimento, mas se eu não tiver a sabedoria em Cristo, não há validade. Pois temos que agir com sabedoria, plantando a boa semente. Foi essa reflexão que Deus propôs no meu coração nessa noite. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos, continue abençoando a igreja, que nós esteja sempre atento a semear a boa semente. Amém? Aplauda o Senhor com alegria.